Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está acompanhando também. Boa tarde. Vamos começar a falar de Grêmio e Esportivo. Também ontem teve Ipiranga Internacional já para você, mas vamos começar pelo tricolor. Como é que foi a rodada para os gremistas? Vamos começar então falando do Grêmio, que jogou no sábado. 2-0, venceu. O Grêmio, de 4 rodadas, fez apenas 2 jogos, 100% de aproveitamento. Ganhou aquela goleada para cima do Brasil de Pelotas e os 2-0 para cima do Esportivo, jogando lá em Bento Gonçalves. O que dá para dizer sobre esse jogo do Grêmio? Foi um jogo onde o Grêmio jogou com os jogadores reserva, com boa parte dos jogadores que vieram da base. O Renato estava na Casa Mata. Então, pela fala do Renato pós-jogo, já deu para ter uma ideia do que vai ser esse gauchão. Perguntado sobre a questão do gauchão, ele disse que sim, ele é um treinador que vai dar prioridade para o gauchão. Ele disse até que algumas equipes não dão prioridade para o gauchão, mas não é o caso dele. Inclusive, ele até usa uma frase que se eu não desse prioridade, ia estar no Rio de Janeiro. Como eu estou aqui, então já mostra que ele está observando esses jogadores da base. Ele disse que vai dar oportunidade para esses jogadores. E sim, uma notícia para os torcedores do Grêmio. As negociações, segundo o que disse o próprio Renato, já estão em andamento. E temos uma fala dele, inclusive, sobre esse jogo Esportivo e Grêmio. Eu acho que, acima de tudo, foi uma boa partida dos garotos. Procuro sempre dar oportunidade para eles. Eles se comportaram muito bem. E eu acho que valeu porque nós conseguimos 3 pontos importantes fora de casa. E praticamente tivemos a base toda jogando. E no momento que eu acredito que tenha perguntado sobre o Lucas entrou bem, teve personalidade na hora do pênalti, de pedir para bater, bateu bem. Finalzinho eu coloquei mais um zagueiro até pela altura dos adversários, a bola aérea era o forte deles. Enfim, a garotada foi bem e, como eu falei, nós conseguimos uma vitória importante, uma vitória que dá principalmente a confiança para os mais jovens. Muito bem, tá aí então. Bom, reforço do Grêmio. Tem algum setor que tu acha que o Grêmio precisa reforçar nesse momento, além do goleiro novo? Olha, pergunta, dava até para fazer a pergunta para os dois lados. Quem precisa trazer mais reforços? Grêmio ou Internacional? A minha resposta é Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem algumas deficiências, talvez em todas as posições precisasse de um jogador pelo menos substituto. Alguns têm que vir para serem até mesmo titulares, mas isso pelo menos a direção do Grêmio e o próprio Renato já disseram que estão já em as negociações. Segundo o Renato, nomes que ele mesmo quer que estejam no Grêmio já estão andando. Ele disse que a questão mais difícil é em relação à direção aprovar os valores, aí é outra coisa. Mas as negociações já estão em andamento, alguns nomes, possivelmente na próxima semana já teremos alguma surpresa pelo lado do Grêmio, mas nesse momento eu acho que quem precisa se reforçar sim é o Grêmio. Poderia citar meio campo, poderia citar goleiro e também algum jogador de frente, mas o que mais precisa é lateral direito, que acho que o Wanderson é um bom nome, goleiro, meio campo também. Olha, ontem você falou que o Renato disse assim que algumas equipes não acabam valorizando o estadual. Ele deu uma alfinetadinha no Internacional, que jogou com a gurizada contra o Ipiranga ontem, no primeiro tempo. E, gente, o Inter tomou um susto com o Ipiranga. Foi um jogo de vira-vira. Foi um susto. Olha, o torcedor do Ipiranga, eu imagino que deva estar muito contente com a atuação do Ipiranga. Claro que a derrota não é boa, mas o que nós vimos ontem foi um jogo em que não condiz com o placar. O 4-2 não diz respeito ao que foi a partida. Foi um Ipiranga que foi jogar, e isso a fala do treinador Júnior Rocha antes do início da partida, e aquela preparação que já havia acontecido antes do jogo em Porto Alegre. Não é porque estamos jogando contra o Inter no Beira-Rio que vamos mudar o estilo de jogo, e foi o que aconteceu. O Júnior Rocha, claro que tomou as devidas proporções em relação ao Inter, não podia chegar querendo atacar o time do Inter porque ia faltar perna em algum momento, e foi o que aconteceu. Mesmo quando o time joga para cima, às vezes jogar sem a bola cansa muito mais do que jogar com a bola. Mas o que eu posso dizer sobre esse Inter e Ipiranga, Miguel Ângelo Ramírez já havia treinado o time do Inter durante toda essa semana. Ficou a dúvida, vai estar na Casa Mata ou não? Não estava por conta da regularização, não estava no bid. Mas o time já tem um traço da personalidade do Miguel Ângelo Ramírez e o que ele vai moldar para essa temporada do Internacional. Foi um time do Inter que já esboçou alguns traços de Miguel Ângelo Ramírez.
Claro, com algumas coisas muito evidentes, a saída de bola do Inter muito ruim ainda, e talvez essa tenha sido uma das grandes chances que o Ipiranga aproveitou. O que eu posso dizer do Ipiranga é que o Ipiranga soube respeitar o Inter, começou com uma marcação um pouco mais afastada, esperando o erro do adversário, que aconteceu várias vezes que o Mossoró conseguiu roubar essa bola no meio de campo, e o Ipiranga conseguiu contra-atacar. Talvez a grande chave, o grande alicerce desse trabalho do Júnior Rocha. Claro, essa organização defensiva também é um ponto muito bom a se destacar. O time que já veio do ano passado, esse planejamento que também não é mérito só do treinador, como também da direção, mas o Ipiranga é um time que joga no contra-ataque, e o contra-ataque do Ipiranga tem sido quase mortal. Foi assim contra o Inter. É um jogo que nós vamos discutir até mais às 5 horas, vamos ter a presença do presidente Adilson para falar tudo sobre esse jogo, mas o que dá para dizer, o Ipiranga perdeu para o Inter, sim, mas o Ipiranga convenceu no futebol, e o que dá para dizer, em 4 rodadas disputadas, uma derrota apenas, a invencibilidade caiu por terra, mas nós estamos em segundo ainda na tabela de classificação, e isso é um ponto positivíssimo para nós aqui de Erechim. Vamos dar uma olhada nessa tabela, como é que está a situação então do Ipiranga. O Ipiranga é o segundo colocado e o São Luís de Juí acabou assumindo, né? Acabou assumindo. Nenhum time, então, de 4 rodadas conseguiu vencer todas, com exceção do Grêmio, mas que ainda tem 2 jogos para acontecer. O Ipiranga se mantendo em segundo já é uma grande coisa. Acho que já dá para começar agora a pensar nessa classificação estar entre os 4, pelo que o Ipiranga está jogando, e o Inter, para te ver como um torneio pode mudar muita coisa em questão de 1 ou 2 rodadas. O Internacional, que perdeu para o São Luís, esse mesmo líder, empatou com o Pelotas com essa gurizada, e depois um detalhe, que o Inter voltou com os jogadores titulares. Essa era outra dúvida, será que vai jogar com a base ou vai jogar com os titulares? O time titular já está aí, lógico que o treinador não ia querer perder no primeiro jogo, então ele já foi com os titulares. Conseguiu vencer por 4-2, naquele pênalti ainda, no segundo tempo faltou perna para o Ipiranga, aos 20 minutos o Inter conseguiu, fez um jogo muito ruim, mas nos últimos 20 minutos mostrou que é um time que tem qualidade individual e é um time muito superior ao Ipiranga, e está em terceiro lugar, então é muito rápido, é tiro curtíssimo, por isso que o Ipiranga tem que prestar atenção, cada rodada é uma rodada decisiva para o time do Canarinho. Rapidamente, tivemos o retorno ontem do Paulo Guerreiro. Como é que foi depois de, acho que estava mais de 10 meses parado, no ano passado jogou muito pouco, na temporada passada, voltou ontem, que dá para dizer como é que foi o Guerreiro? Todas as atenções pelo lado do time do Inter eram para o Paulo Guerreiro, foi uma atuação de poucos minutos. Eu acho que não dá para dizer nada ainda em relação ao Paulo Guerreiro, mas é um jogador que incomoda, eu não tenho dúvida que vai ser uma das peças-chaves do trabalho do Miguel Ângelo Ramírez. Em um estilo de jogo que ele propõe, acho que o centroavante contribui muito para o estilo que ele pensa. Claro, a ponta esquerda e a ponta direita, jogadores de muita velocidade também contribuem muito, e o Inter não teve esses jogadores na partida de ontem. É bom lembrar que o Inter precisa ajustar alguns detalhes, ainda se mostrou muito fraco esse trabalho, claro que é o primeiro jogo ainda, mas tem muita coisa para evoluir. O Paulo Guerreiro vai contribuir sem dúvida alguma para esse trabalho do Miguel Ângelo Ramírez. Fechou, obrigado Eric Oliveira, até às 5 da tarde no Virando o Jogo. Ok, um abraço para ti, Leandro, para quem está acompanhando também, vamos conversar muito ainda sobre esse jogo Inter e Ipiranga.